Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ei, se prepare, Deus vai te pegar agora. Mas você não vai falar comigo. Abra suas mãos e feche seus olhos. Abra suas mãos e feche seus olhos. Eu queria que a gente orasse agora. Eu preciso de toda a sua atenção. Galera, não fale com a pessoa que está do seu lado. Galera que está lá atrás, voluntários, intercessão, ninguém fale com ninguém agora. Nós vamos agora ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Então eu quero que você agora comece a orar falando assim: Espírito Santo, venha sobre mim nessa noite. Eu abro meu coração para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos lá, comece a dar palavras, aquilo que você espera do Senhor nessa noite. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor levante homens e mulheres como Moisés. Homens como Moisés, mulheres como Esther. Homens e mulheres, meu Pai, que nasceram para um tempo específico, para literalmente abalarem o mundo. Eu oro, meu Pai, por revolucionários. Homens e mulheres que vão revolucionar e não vão ser mais um. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha levantar hoje futuros e futuras, pais e mães espirituais para uma geração. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha fazer com eles aquilo que o Senhor tem feito no Brasil e no mundo, com os adolescentes e com os jovens. Eu oro, meu Pai, para que as escolas, as faculdades venham te conhecer através dos seus filhos. Nós oramos, meu Pai, pela maior colheita de almas que o mundo já viu. Eu oro para que esses caras que estão aqui ouvindo a minha voz venham participar e não venham ficar de fora. Pai, nós dizemos hoje: eis-nos aqui para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer no Brasil e mundo afora, no nome de Jesus, amém. Você que tem Bíblia no celular, pega aí rapidão, abre em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, 1. Eu preciso de toda a sua atenção. Não converse mesmo com a pessoa que está do seu lado. Eu vou encerrar rapidão, mas eu preciso da sua atenção. Fechou? Então abre aí Êxodo capítulo 3, versículo 1. Eu tenho certeza que esse é um daqueles dias que Deus marcou lá no calendário dele um encontro poderoso contigo. Êxodo 3, 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Se você não tem Bíblia, você vai ler com a pessoa que está do seu lado. Nós vamos ler até o versículo 12. Toda a sua atenção aí. Diz assim: certo dia Moisés, diga Moisés. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, espantado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, disse Moisés, ou melhor, pensou Moisés. Por que o fogo não se consome? Ou melhor, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto, dizendo: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Agora por lá para o versículo 11, para resumirmos. Versículo 11 diz assim: Moisés porém disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo da escravidão do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você, e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Até aqui. Hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre a vida do primeiro libertador de Deus aqui na terra, levantado por Deus, que foi o cara chamado Moisés. Moisés, ele veio à terra num tempo parecido com o tempo que nós temos vivido. Há mais de 4.000 anos atrás, quando o povo hebreu, o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel estava escravizado, quando o povo estava sendo opresso e literalmente destruído, Deus olhou para a terra e levantou um homem para libertar o povo de Deus, que era o povo hebreu, da escravidão do povo e do reino egípcio. E lá naquela época, 4.000 anos atrás, quando Deus foi levantar Moisés,
A Bíblia diz que Deus levantou do trono antes de levantar o libertador. E ele pegou um homem chamado Moisés, orando e clamando a Deus pelo seu povo. Moisés estava orando: Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sofrendo, sendo destruído, opresso. Eu não aguento mais ver a desgraça que o meu povo, que é o seu povo também, que é o povo de Israel, sofrendo. Moisés, ele estava orando. E se você pesquisar, você vai ver que ele era jovem. Na verdade ele nem tinha virado da fase da adolescência para a juventude. Ele tinha aproximadamente 16, 17 anos. E ele passou dias e noites orando a Deus: Deus, eu oro para que o Senhor liberte o meu povo, que é o seu povo, que é o povo de Israel, da escravidão. E a Bíblia diz que ali entra Êxodo 3 nesse contexto. Deus, ele escuta a oração de Moisés, e não somente de Moisés, mas de todo o povo de Israel. A Bíblia diz que ele levanta, isso é muito forte, ele levanta do trono e ele desce. A Bíblia diz que Deus desceu, e pouco isso apareceu já na Bíblia. É a mesma expressão que Deus usou lá em Gênesis, quando ele descia na viração do dia para começar com a sua criação. Olha que forte, gente. Deus levanta do trono e desce. Para quê? Para levantar um libertador do povo hebreu e do povo judeu. Deus então encontra Moisés. Moisés já não é adolescente, ele já é um jovem, e ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele está ali andando, perambulando, cuidando das ovelhas de Jetro. E a Bíblia diz que enquanto ele está andando, ele olha para uma árvore, para uma sarça, e ele vê essa sarça pegar fogo. E ele se espanta. É a reação de qualquer um aqui. Eu estou indo para Israel agora esse final de semana, e eu vou querer colar nesse lugar. Eu tenho certeza que só de eu chegar ali eu vou me espantar. E quando Moisés, ele vê a sarça ali pegando fogo, a sarça ardente, o fogo vivo, ele se espanta. Ele se espanta. E do meio daquela árvore pegando fogo, daquela sarça ardente, sai uma voz dizendo: Moisés, Moisés, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Ele se espanta mais ainda. Pô, tem uma árvore pegando fogo, e da árvore pegando fogo sai uma voz dizendo meu nome, que parada é essa? E ele se espanta. E aí a Bíblia diz que essa voz seria a voz de Deus. E Moisés responde o que, gente? Eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés, Moisés somente e unicamente tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Eis-me aqui. A Bíblia diz então que depois do eis-me aqui, Deus começa a trocar uma ideia com Moisés. Ele começa a dizer: Moisés, a parada é o seguinte: eu, Deus, ouvi a tua oração, o teu clamor, a sua intercessão, e não somente a tua oração, mas a oração do meu povo, que é o teu povo. Eu vi e ouvi os dias que você se colocou ali em oração, na brecha, clamando para que eu fizesse alguma coisa. E essa coisa seria libertar o seu povo, que é meu povo da escravidão. Eu ouvi o teu clamor, eu ouvi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. E Moisés, a palavra é o seguinte: eu vou libertar o teu povo, que é meu povo da escravidão. E para isso, você será levantado por mim, para que o povo seja liberto. Agora vamos lá comigo. Moisés orou para que Deus levantasse o libertador e libertasse o seu povo da escravidão. Deus, anos depois, levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. O que isso significa? Moisés foi a resposta da sua própria oração. E a Bíblia diz que quando Deus diz: Moisés, você vai, em outras palavras, se tornar a resposta da tua oração, você vai se tornar a resposta do teu clamor e da tua dor, do teu anseio. Qual foi a reação de Moisés? Como eu, jovem, pastor de ovelhas naquela época seria o quê? Como eu, um homem de pequena estatura, porque Moisés era pequeno em estatura, e naquele tempo, naquela cultura, um homem ou uma mulher baixa em estatura era tirado na roda, principalmente se fosse homem. Então Moisés era jovem, pastor de ovelhas, tirado. E ainda por cima, mais um contra, ele era baixo em estatura. E não bastando, gente, ele, Moisés, era gago. E eu fui estudar gaguez de Moisés, e eu identifiquei algo que foi o contrário que eu aprendi. Você já ouviu a história de Moisés? Já te falaram que ele era gago.
E certamente você ouviu o que eu ouvi, que é errado. Que Moisés era gago pela saúde. Ele não tinha opção, que ele era gago por problema de saúde. Eu fui estudar hoje. Eu falei, eu vou estudar se era isso mesmo. E lendo e estudando, eu identifiquei que a gaguez, Moisés não era gago pela saúde. Moisés gaguejava não pela saúde. Moisés gaguejava porque ele era inseguro e não sabia se comunicar nem com um e muito mais com uma multidão. Então quando ele estava com alguém, ou com um amigo, ou com sua família, ou em multidão, e ele começava a trocar ideia, e ele começava a falar, ele gaguejava. Então vamos lá, ele tinha aqui mais um porém que é o maior de todos, na minha opinião. Deus me levanta para ser líder, mas eu nem sei me comunicar. Deus me levanta para ser líder, mas eu sou inseguro ao ponto de gaguejar ao falar em público. Como Deus me levanta? E Moisés, o óbvio, eu também faria o mesmo. Ele responde: como eu, Moisés, irei libertar o meu povo da escravidão? Gente, a resposta de Deus é sensacional. Deus responde: eu sou. Na tradução que lemos agora, NVT, Deus ele diz: eu irei com você. Na tradução original, a NVI é próxima da original. Já na NVI você vai ter isso. Deus responde: Moisés, eu sou. Agora vamos lá. Por que Deus respondeu eu sou ao questionamento de Moisés, quando Moisés perguntou: como eu vou libertar o povo? Olha aqui, João, por que Deus respondeu eu sou para um questionamento de Moisés, quando ele questionou como eu vou libertar o povo? Sabe por quê, galera? Porque não tem nada a ver comigo, com você, não tinha nada a ver com Moisés, não tinha a ver com as capacidades e as habilidades que Moisés tinha, mas tinha a ver com Deus. Deus responde o eu sou, porque na verdade não seria Moisés que seria o libertador, mas Deus através de Moisés. Moisés seria apenas um filho de Deus que iria ser usado para libertar, mas na verdade quem iria libertar o povo seria Deus. Preste atenção, Deus levantou Moisés para libertar o povo num tempo de calamidade, de desgraças acontecendo em Israel. Preste atenção, para você aqui, mano, para você que é do Brasil, para você que nasceu nessa nação da bandeira cor verde e amarela, ouça o que eu estou te dizendo. Moisés veio ao mundo e foi levantado como libertador. Isso, mano, é de arrepiar. Num tempo muito parecido em que o Brasil está. Foi num tempo de desgraças. O Brasil, como nunca, está vivendo em um tempo de desgraças. Liga a televisão que você vai ver, caça as notícias, você verá. Na verdade você não precisa ir muito a fundo. Lá na sua escola você está vendo o suicídio acontecendo. É o maior número de suicídio em toda a história, no mundo. Não só no Brasil, no mundo. É o maior número de suicídio da história. O Brasil é o terceiro país com o maior número de pessoas que estão tendo crises de ansiedade e pânico. É o segundo na lista, só perde para o Japão, no número de pessoas que tomam remédio controlado. A gente passou os Estados Unidos, que está à frente do número de ansiosos e pessoas com pânico. Passamos aqui porque aqui é mais fácil você conseguir um remédio controlado. Lá não. Então nós somos o segundo na lista e não somos o segundo país em número. E mesmo assim somos o segundo no número de pessoas com crise de ansiedade e pânico. O Brasil está sofrendo já tem um tempo com a corrupção. O Brasil e o mundo está sofrendo não tem tempo. E, na verdade é nesse tempo que está acontecendo isso que eu vou falar agora, que é a separação de pai e mãe, treta de pai e filho. Gente, nunca na história tantos filhos tretaram com o pai e pai com o filho. Nunca. Nunca na história houve tantos divórcios como estão tendo hoje. Nunca na história. Corrupção, suicídio, um bando de desgraças, mano, acontecendo. Guerra, ou melhor, rumores de guerra, rumores da terceira guerra mundial, rumores. Nascemos, onde eu quero chegar? Olha aqui para mim. Nascemos em um tempo bem semelhante ao tempo que Moisés foi levantado para libertar o povo. Agora posso falar uma coisa? Desgraças, calamidades, coisas ruins, tudo isso é apenas matéria-prima para Deus levantar os libertadores.
Moisés veio no tempo de desgraças. 2000, nossa, mano, isso é muito bom. 2000 anos depois que vem Moisés, quem veio? Jesus. Sabia que foi? Nossa, mano, gente, isso é muito bom. Eu parei aqui. 2000 anos depois do pecado, Deus levanta Moisés. Tempo de desgraças. 2000 anos depois de Moisés, quando o povo... Quando Jesus... Nossa, 2000 anos depois de Moisés vir libertar o povo agora está escravo, mas não é mais do reino egípcio. Agora é de quem? Dos romanos. Deus levanta quem? Jesus. Paulo vai escrever em Colossenses e em outras cartas, mas o que me vem à mente é Colossenses, que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que significa? Ele veio no tempo certo. Deus preparou por 4000 anos o mundo para enviar o seu filho, e ele veio no tempo de desgraças. Estamos em que ano? 2019. 2000. O tempo de Moisés era um tempo de desgraças. O tempo de Jesus era um tempo de desgraças. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de desgraças. Foi há 4000 anos atrás que veio Moisés, há 2000 anos que veio Jesus. E eu creio que é nessa geração e nesse tempo que nós vamos ver o maior derramado Espírito Santo sobre nós de todos os tempos. João, e depois disso, Jesus volta e vamos para casa. Onde eu quero chegar? Você nasceu no tempo certo, mano. Você nasceu no tempo certo para que a luz do Senhor brilhe sobre você e você se torne, literalmente, o libertador de um povo. Preste atenção. Qual a oração que você tem feito? Ou qual é o clamor que existe dentro de você, desde lá da sua adolescência, desde a sua infância? Se você parar para pensar e refletir, será que você não vai encontrar dentro de você, mesmo que você não exteriorizou isso um dia em oração, será que você não vai encontrar em seu coração um grito contra o suicídio? Será que dentro de você não existe um grito contra a separação de famílias? Será que dentro de você não existe um grito contra a corrupção? Se você encontrar o seu grito interior ou a sua oração, você pode chegar no seu propósito. Porque o propósito de Moisés foi responder a sua própria oração. E qual foi a oração dele? Liberte o meu povo. Existem orações que eu faço desde o início que eu vim para Jesus. Eu voltei para Jesus tem quase 4 anos. Tem orações que eu não faço mais, mas eu fui fazer, sabe? Eu fui lá atrás para pegar as minhas orações, para ver se eu estava sendo a resposta das minhas próprias orações. O Rogério está aqui, esse cara, ele foi o meu amigo lá do início do Sol até o Júlio, a Clara, a galera aqui. Eu lembro que lá no início a gente orava contra o suicídio. Deus que acabe suicídio. Deus destrua essa parada aí de suicídio. Aí no primeiro ano veio um oficial do governo aqui. Do nada ele veio e ele falou: vocês oram contra o suicídio? Vocês pregam contra o suicídio? Porque eu já vi vídeos, já chegaram nos meus ouvidos, e eu vim hoje aqui trazer um papel, uma notícia. O número de suicídios nessa cidade caiu 33%, tá aqui. O que aconteceu então? Nós fomos a resposta da nossa própria oração. O que eu quero te propor aqui, que tal você se tornar a resposta do seu próprio anseio e do grito que existe aí dentro de você? Eu tenho certeza que existe algum grito aí dentro de você, mano. Não é possível que você está aqui nessa ideia assim, ó. Tô existindo. E realmente existem pessoas, talvez é o seu caso, que você está apenas existindo. Você anda, estuda, mas não tem vida aí dentro. Depressão tomou, matou tudo, destruiu por dentro. Eu tenho uma boa notícia para você, mano. O Espírito Santo resolve isso daí assim, ó. Quer melhor para resolver o seu problema? O autor da própria vida? João, mas eu não tenho capacidade. Bem-vindo ao time, porque eu também não tenho. Sabe o que eu quero te chamar aqui para você fazer? Mudar o mundo e não ser mais um. De verdade que você quer deixar apenas nessa terra ossos
ossos e um diploma. Seu diploma, mano, deixa ele encostado depois da sua morte. 5 anos, a poeira vem, depois vem o cupim, acabou, foi-se. João, quero deixar carros, vai perecer com o tempo. Casas, perece com o tempo. Vem um terremoto, destrói o que você deixou aí assim, ó. Eu quero hoje te chamar para você deixar um legado eterno. João, deixar legado para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e conhecido. Eu te chamo hoje para você não ser mais um e você deixar um legado nessa terra. Talvez você está orando, Deus, acabe com o câncer. Talvez você perdeu um parente por câncer. De lá para cá, você olha para o câncer e você diz, desgraça. Quem sabe Deus não quer te usar para você responder esse seu grito de socorro contra o câncer. Para você ainda que está fazendo medicina, muito mais. Você acha que está fazendo medicina para ser mais um? Bom, existe um propósito para que isso não aconteça. E você seja um cara que vai descobrir a cura do câncer. Talvez a cura da AIDS, não sei, mano. Mas existe um propósito muito grande para que você esteja nessa terra. E vai muito além de você ter um bom diploma, casar, ter filhos e esperar a morte chegar e bater a porta da sua casa e te chamar pro caixão. Existe algo muito mais profundo do que essa vida te aguardando. Muito mais. Eu decidi 3 anos, e aqui eu fecho 1 minuto, olha aqui para mim. Eu decidi 3 anos e 9, 10 meses atrás dizer sim para Jesus. E sabe o que é louco, mano? Quando Deus me chamou diante de Deus, eu li isso daqui, foi para mim, velho. Eu voltei lá atrás, eu voltei lá no tempo, e eu lembrei, e o Espírito Santo ele conversando comigo por volta das 5 horas da tarde, a gente conversando, e ele falando, João, contigo foi a mesma coisa. Eu te chamei e você disse, eis-me aqui. Mesmo questionando, você disse, eis-me aqui. Hoje o Espírito Santo, ele está te chamando, e a única coisa que ele precisa é ouvir da sua boca e principalmente do seu coração, Deus, não tenho nada para te oferecer, sou como Moisés, tenho nada, não sei nem quem o Senhor é direito, nem nunca abri a Bíblia direito, é muito abstrato para mim, mas Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Moisés, Deus hoje quer ouvir do seu coração, eis-me aqui. Sabe por que não tem nada a ver com você? Sabe por que Deus levanta os improváveis? Para que o homem não leve nenhuma glória para a eternidade. Por isso que ele não conta com sua capacidade e habilidade. Ele diz, não, eu não preciso. Porque o seu nome não vai ser conhecido, você não tem glória na parada. Somente eu tenho glória, somente eu, é toda vez sobre mim. Só diga eis-me aqui, porque eu vou te usar. E muitas pessoas vão ser abençoadas por mim, através de você. Eu te convido hoje para você fazer parte desse último movimento de Deus na terra. E grave isso que eu estou te dizendo. 2000, 2000, 2000. Isso não é coincidência. Tem algo aí. 2000 depois do pecado, Moisés. 2000 depois vem Jesus. 2000 agora. Presta atenção, a última coisa aqui. Pode subir, o louvor. Olha isso daqui, mano. Quando Moisés vem, o espírito satânico toma a vida de Faraó e Faraó libera um decreto. Qual foi o decreto? Mate as crianças. Quando o primeiro libertador de Deus vinha à terra, Satanás tocou em quem? Nas crianças. Mate as crianças. Então muitas crianças foram mortas. 2 anos depois, quando vem Jesus, o espírito satânico toma a vida de Herodes e Herodes libera o decreto. Qual foi o decreto? Mate as crianças. 2 anos depois, é o tempo na história que mais crianças morreram e foram abortadas. E eu não estou aqui falando, estou aqui nesse ponto. É o tempo na história que mais crianças, vai comigo, vou provar para você, porque aqui prova. Olha aqui, crianças abortadas, maior número na história, pesquisa. Crianças nascendo com câncer, microcefalia e AIDS, sem escolha, nascendo com AIDS por conta dos pais. Inclusive, nós estamos orando por uma conhecida nossa, próxima a nós aqui de Brasília, que é esse caso.
câncer, microcefalia. Pesquise. Quantas crianças você não conhece, ou você já ouviu relatos de crianças nascendo com microcefalia? Pesquisa antes de 1913, se existia. Não, 1933. Não tinha esse fato de crianças nascer com microcefalia. 1973. É da agora. É o tempo na história que mais crianças estão sendo mortas. Seja aqui, seja câncer, ou seja microcefalia. É o tempo da história que as crianças estão sendo mais tocadas pela morte. No tempo de Moisés foi assim. No tempo de Jesus também foi assim. E no tempo em que você nasceu também foi assim. E sabe qual é louco? Quando o mal toca nas crianças, Deus levanta. Quando tocam em crianças, Deus levanta para resolver a parada. Deus levantou em Moisés, Deus levantou no tempo de Jesus, e Deus está levantando para resolver a parada. Toque em criança que Deus levanta. Toca nos pequeninos dele. Deus levanta e mostra que é Deus como nunca. É só o começo do que Deus está fazendo. 13.527 conversões aqui, só o começo. As pessoas conhecendo Jesus nos bares e nas boates, sexta e sábado em Brasília, começo. Escolas lá no Goiás, todas as escolas do Goiás já está tendo pregação do Evangelho. Diego está ali, ó. Entra nas escolas, bota todo mundo lá, ó, para ouvir o Evangelho. Faculdades é o começo. 10.000 almas para Jesus por mês na China, começo. Igrejas subterrâneas sendo construídas na China, porque lá não pode ser crente, começo. Começo do que Deus está fazendo. 3 estádios no dia 8 de fevereiro, começo. Recorde do Morumbi, Allianz Parque, Mané Garrincha, já foi batido, menos o nosso que ainda não fechou. Começo. Começo do que Deus está fazendo. Eu te chamo hoje para participar e não ficar de fora. João, mas eu, não é você, é eu sou. João, mas eu sou. João, mas eu sou. Não tem espaço para o homem. É tudo a ver sobre Deus, tudo a ver sobre Cristo, tudo a ver sobre Deus. Por isso, nessa noite, fique de pé no seu lugar.